Oi, gente. Eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, eu falo de cura da alma, eu falo de cura do nosso ser interior. Pois eu acredito que estamos aqui para nos curarmos, para evoluirmos, certo? A minha jornada pelo autoconhecimento, eu me tornei uma consteladora sistêmica. E de todos os meus estudos, é aquele que mais mexeu comigo, que explicou o que estava acontecendo comigo e se tornou uma filosofia de vida para mim. Porque a constelação sistêmica é isso, é uma filosofia de vida. Não tem nada a ver com religião não, ok? Não sou religiosa, mas sou extremamente espiritualizada. Quer dizer que eu estudo todas as religiões, conheço um pouquinho de todas elas e respeito todas elas, ok? Então, os bonequinhos estão aqui porque eles são arquétipos. Sou uma consteladora sistêmica que trabalha no modo online com bonequinhos. Eles me auxiliam. Eles representam membros de um sistema familiar, uma situação ou um problema. E aqui nós temos uma representação de um campo sistêmico, do campo de um sistema familiar de uma pessoa, ok? É onde a gente movimenta as energias que não podemos ver, mas que agem em nossas vidas. Então, pessoal, no vídeo de hoje, a cura sobre a qual eu vou falar é a cura da nossa criança interior. Tem outros vídeos aqui onde eu falo sobre isso, mas eu tenho percebido cada vez mais que é necessário falar mais sobre esse assunto. No entanto, eu vou trazer aqui uma explicação um pouco mais profunda a respeito do assunto e os meus motivos que me fizeram, me inspiraram a gravar esse vídeo especial. Adianto que se o vídeo ficar longo, você pode acelerar, ser de luz, tá bom? É que não tem como falar em 5 minutos tudo que eu tenho para compartilhar aqui não, ok? Mas pode ter certeza, vai falar no seu coração. Se o vídeo caiu para você por acaso, acasos não existem. Dizem que o acaso é um jeitinho carinhoso, amoroso de Deus dizer, eu estou aqui. Porque em verdade Deus sempre está conosco. Mas às vezes precisamos ser lembrados disso. E o acaso é uma forma de Deus lembrar-nos. Ok? Então, Rose, o que fez você gravar este vídeo? Bom, a minha inspiração veio de uma conversa que eu tive com uma maravilhosa. Uma mulher linda. Ela tem os seus 40 anos, eu convivo com ela faz alguns meses e nas nossas conversas eu aprendi a conhecer a criança interior dela. Exatamente. Eu sei muito bem reconhecer quando uma criança interior está em sofrimento, quando um adulto está com a sua criança interior em sofrimento. Aprendi isso, estudando bastante e me curando. Ok? Antes, lá atrás, eu tratava isso como uma besteira e em virtude disso eu sufocava a minha criança interior, porque eu achava que era bobiça, como dizem em Minas, né? Pelo menos onde eu cresci. Isso é besteira? Você, uma mulher adulta, vai ficar falando de criança? O que você viveu na sua infância, você viveu e está acabado, segue em frente. Leigo engano. É necessário olharmos e acolhermos a nossa criança interior. É a nossa função, é a nossa missão, é a nossa obrigação, ouso dizer. É a nossa total responsabilidade, porque ninguém vai fazer isso por nós não, ok? Então, na nossa conversa, ela abriu o coração dela sobre muitos assuntos. E ela também está no processo dela, na jornada dela. Ela é uma advogada maravilhosa e está na luta, mas ao mesmo tempo está na jornada pelo autoconhecimento. Ela está trabalhando para se autoconhecer e para se curar. Então nós conversávamos sobre pai e mãe, como sempre, e falávamos brevemente sobre a infância. Ela desabafou comigo sobre situações da infância. E como a maioria das pessoas, ela me disse, eu não tive infância, Rose.
Essa é a verdade. Mas eu entendo que os meus pais fizeram por mim o que foi possível. Meu pai trabalhava muito, trabalhava dia e noite. E aí os olhinhos dela, daquela mulher forte e adulta, começaram a lacrimejar. Ok? Eu converso com as pessoas olhando nos olhos, que são as janelas da alma, e é por ali que eu vejo o que a pessoa realmente está sentindo e o que está passando na criança interior dela. Por isso que eu digo que eu aprendi a conhecer a criança interior dela, porque eu converso aqui, olhando no olho. E não tem como a pessoa fingir quando eu estou olhando nos olhos dela. E a lágrima vem. E quando a lágrima vem, é porque, na verdade, a pessoa está dizendo conscientemente que entende tudo que os pais fizeram. E entende que tudo foi como foi. Mas se a lágrima vem, é porque ela está em sofrimento. É porque a criancinha dela, que todo mundo tem, independente se você é um homem ou uma mulher, uma mãe, uma tia, um avô, uma avó, não interessa ser de luz. Você tem uma criança interior, tá certo? Então, eu percebi aquilo que eu já vinha percebendo há meses por conversar com ela. Ela tem uma criança interior muito ferida, raivosa, que precisa ser acolhida. A mulher adulta até entende que os pais fizeram o que foi possível, mas a criança não. E foi isso que eu disse para ela. Só vou te dizer uma coisa, eu disse para ela. Eu sei que você, enquanto mulher adulta, sabe que os seus pais fizeram por você o possível, mas a sua criança não sabe disso. Você tem que ir lá, voltar lá e acolher a sua criança interior naqueles momentos de escuridão e dizer para ela que está tudo bem. Essa é a sua responsabilidade, acolher a sua criança interior. Pessoal, não era um atendimento. Eu não estava constelando ela, eu não estava mentorando, eu só estava conversando com uma pessoa. Mas as minhas conversas são assim. Todas as pessoas que vêm falar comigo acabam entrando nesse assunto. Por que será, hein? Muito bem, gente. Então, depois dessa conversa e de ver aqueles olhinhos de criança na minha frente, com tanto sofrimento, e depois de dizer para ela o que eu coloquei aqui e outras coisas, eu pensei, eu vou gravar outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. É necessário. Porque ela não é a única adulta que disse, eu não tive infância. Isso não é brincadeira, gente. Porque a criança precisa ter infância. E aqui, eu não estou nem falando como advogada que um dia foi uma professora de Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Já dei aula de ECA. Então, o que acontece? Nós não estamos falando aqui de uma situação legal que diz que a criança precisa ser criança. Que a criança é pessoa em desenvolvimento. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os direitos que a criança tem. Aqui, eu estou falando de algo que vai para muito além da própria lei dos homens. Eu estou falando da alma. Porque tudo que a nossa criança viveu na infância, a nossa alma experienciou. E essa lágrima dessa mulher maravilhosa desce porque a alma dela está dizendo, olha para a sua criança interior. A alma está pressionando, está batendo a porta dela para dizer, é você, querida, que tem que acolher tudo o que você viveu na sua infância. E tem que parar para fazer isso, gente. Não tem chave mágica, ninguém vai fazer isso por nós. É necessário que a gente caminhe até a nossa criança interior. Exatamente. Exercício sistêmico, meditações, a foto, que é um exercício que eu aprendi com a Louise Hay. É necessário que a gente
coloque uma foto quando a gente está fazendo essa prática, né? Pegue uma foto nossa de quando a gente era criança, de uma fase que tenha marcado bem a nossa vida, e a gente converse com a nossa criança, a nossa garotinha, o nosso garotinho. Converse e diga que está tudo bem, que não fez nada de errado, que estamos aqui por ela, que agora ela é nossa responsabilidade. É um exercício muito amoroso. Eu aprendi com a Louise Hay, mas é um exercício também que a gente utiliza no campo sistêmico. Nós podemos caminhar até a nossa criança interior no campo sistêmico, ok? Isso é cura sistêmica. Então, gente, como é que isso tudo acontece na nossa vida então, Rose? Você está falando de criança interior, está falando desse sofrimento que uma pessoa carrega mesmo sabendo que um pai e uma mãe fez o que foi possível para ela, mas ela continua sofrendo. Por que tudo isso? E é aí que eu entro na segunda parte deste vídeo. Isso acontece, gente, por quê? Porque quando a nossa alma escolhe se expressar nesse mundo, ela escolhe quem vai ser a família dela. Porque tem algo muito maior que a nossa mente finita, vivendo aqui nesse mundo material, não consegue entender. A gente só precisa aceitar. Fato é que não foi obra do acaso que me colocou na família onde eu nasci, que me deu os pais que eu tive e os seus pais. Existe algo maior atrás de tudo isso, que quando a gente vem experienciar aqui no mundo físico, a gente esquece. A gente esquece por que veio, o que a gente precisa fazer. Então, a gente vem cheios de amor incondicional. Que amor incondicional é esse, Rose? É o amor incondicional do Criador, dessa consciência maior, que às vezes eu chamo de Deus, às vezes de Criador. Não sei se você acredita nele, eu acredito que existe Deus, o Criador, o Pai, Mãe, Divina Consciência, que me deu a vida e me permitiu estar aqui, e me deu um corpo lindo para transitar nesse planeta. E é o que eu repito para mim todos os dias. Eu estou aqui, eu cheguei. Se eu estou aqui, eu cheguei, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. E se Ele me permitiu, é porque eu mereço. Eu trabalho o merecimento em mim o tempo todo. Reprogramação mental é necessário. Então, nós nos esquecemos o que viemos fazer porque nascemos na família em que nascemos. Mas a verdade é que o nosso pai e a nossa mãe são os pais certos para nós. A família em que nascemos é a família certa para nós. Ok? Como trabalhar isso então? Se eu me esqueci o que eu vim fazer, por que eu vim aqui? Nós precisamos nos autoconhecermos. E foi assim que eu fui me curando. E sigo me curando, tá bem? O que é necessário que você entenda, ser de luz? Que quando você chegou transbordando do amor incondicional, o amor do Criador. Então, você esperava ter esse mesmo amor incondicional dos seus pais. Porque você queria continuar sentindo aquele amor incondicional. Só que o amor incondicional é do Criador, é dele que vem. E está dentro de nós esse amor incondicional. Eu já chego lá. Acontece que quando você nasce dos seus pais, você mergulha na história deles. Você mergulha nas crenças deles. Você mergulha nas crenças de todo o sistema familiar. Você adota para você todos os sofrimentos, todas as dores deles.
Exatamente. Eu fiz isso, todos fazemos isso. Porque nós precisamos pertencer. É a primeira lei das ordens do amor, o pertencimento. Nós precisamos do amor incondicional. Nós precisamos pertencer. Esquecemos quem somos. Então nós temos aquele pai e aquela mãe, que é a nossa matriz de relacionamento, então. E mesmo antes de eles começarem a nos ensinar como é que é o jogo da vida por aqui, mesmo antes de eles começarem a colocar em nossas mentes as crenças deles, os paradigmas, né, que é o conjunto de crenças, nós já nos conectamos naquele emaranhado, ok? Dentro do ventre da nossa mãe, nós já abraçamos todas as crenças dela, sofrimentos, e do nosso pai também. Por quê? Somos 50% pai e 50% mãe. Cada célula nossa é 50% os dois sistemas. Todo o sistema familiar da mãe, todo o sistema familiar do pai. E aí a gente começa a agir depois que nasce, de acordo com o que eles vão nos ensinando. Dos 0 aos 7 aninhos, a nossa mente está aberta. Quer dizer que a gente só recebe. E tudo que a nossa matriz de relacionamento nos ensina, ou seja, os nossos pais, vem para nós como uma verdade absoluta. A gente não questiona, pois só estamos recebendo. Nos esquecemos de quem somos, da nossa verdadeira essência. Ainda dos 0 aos 7 aninhos, nos lembramos de algumas coisas. Mas estamos aqui, na terceira dimensão, na fisicalidade, para viver a experiência. E não é brinquedo as coisas, por aqui. Então, a gente abraçou aquela escuridão, aquelas sombras, aqueles sofrimentos e todas as crenças e seguimos aprendendo com eles. Por eles serem a nossa matriz de relacionamento, a gente aprende a se relacionar com nós mesmos e com o mundo como eles nos ensinaram. Não é culpa deles se a gente não aprendeu a nos relacionar de uma forma saudável, tá bom? Porque eles também foram crianças um dia e eles fazem o que podem, fizeram o que podem, o possível, com a consciência que eles tinham, porque eles também foram as crianças dos pais deles, tá bom, ser de luz? Mas por que eu estou dando toda essa explicação? Porque aquela criança que recebeu aquele tipo de educação, de ensinamento dos pais, existe dentro de você, continua existindo. Dentro de mim, continua existindo. Então, se não fomos tratados com gentileza, com amor, presenciamos brigas, sofremos abusos psicológicos, físicos, presenciamos nossos pais brigando e às vezes se agredindo fisicamente, foi assim que aprendemos a nos relacionar. Se vimos os nossos pais brigando por falta de dinheiro, ou dizendo que o dinheiro não presta, que o dinheiro só traz desgraça, que rico não vai para o céu, é assim que nós aprendemos a nos relacionar com o dinheiro. Hoje, inconscientemente, vemos o dinheiro como uma coisa ruim. E aí, afastamos a energia do dinheiro de nós, porque o dinheiro é só uma energia. Ele não é bom e nem mal, ele é. Ok? Mas, se a nossa matriz de relacionamento nos ensinou que o dinheiro não presta, que o dinheiro é do mal, que quem é rico não presta, que quem é rico porque roubou, inconscientemente, nós pensamos a mesma coisa sobre o dinheiro. Essa é a crença que existe lá dentro do nosso subconsciente. E afastamos o dinheiro de nós. Se o nosso pai e a nossa mãe nos ensinou que a vida é dura, eu tenho que trabalhar, meu filho, minha filha, eu tenho que sair cedo porque a vida é dura, tudo vem difícil para nós. Eu tenho que me matar de trabalhar para dar de comer para vocês.
Essa é a crença que foi inserida no seu subconsciente, no meu, de que a vida é dura, de que para ter um pouco de dinheiro para sobreviver é preciso se matar de trabalhar. Foi assim que a sua matriz de relacionamento, que é a minha, nos ensinou a nos relacionarmos com o trabalho. Exatamente isso. E mais, a respeito da dependência emocional. Como disse, nós queríamos o amor incondicional, aquele que recebíamos antes de estarmos aqui. Queríamos continuar recebendo aquele amor. Mas os nossos pais só podiam nos dar o que eles receberam, o que eles também aprenderam com a matriz de relacionamento deles, os nossos avós. Ok? Que também foram crianças dos pais deles. Veja, são elos de uma corrente, passada de geração em geração, se repetindo, ok? E essas são as maldições familiares. É como um feitiço mesmo que vai passando de uma corrente, de um elo, de uma corrente para o outro, até que um membro olhe e quebre essa corrente, quebre esse elo, essa maldição, certo? Então, falando da dependência emocional. Como é que nasce essa dependência emocional, Rose? A gente quer fazer de tudo para agradar nossos pais, porque nós precisamos do amor deles incondicionalmente. Então, nós vamos fazer o impossível para chamar a atenção deles, para agradá-los, tirar uma boa nota no colégio, cuidar para não quebrar nada dentro de casa, pisar bem de leve dentro de casa, porque o nosso pai não gosta que a gente saia correndo por aí, ou a nossa mãe. Enfim, são exemplos, pessoal. Joguem para a vida de vocês. Então, a gente vai se anulando. Para agradarmos os nossos pais, a gente vai se anulando lá na nossa infância, para sermos o bom menino, a boa menina, para termos o amor dos nossos pais, ou seja, eu preciso ser uma boa menina, um bom menino, para ter o amor do meu pai e da minha mãe. Eu preciso do amor incondicional deles. Só que, gente, quando a gente se anula e começa a fazer coisas para agradarmos os nossos pais, nós não estamos mais recebendo um amor incondicional. Isso não é amor incondicional. Quando a gente tem que fazer alguma coisa para agradar nossos pais, para que eles nos amem, não é amor incondicional que a gente vai receber. Porque o amor incondicional, como o próprio nome diz, não tem condição. O amor é. Eu não preciso fazer nada para agradar meus pais. Você não precisa fazer nada para agradar seus pais. Eles te amam incondicionalmente. Se precisa fazer, não é incondicional. Então, o que é, Rose? É dependência emocional. Quando agimos na nossa infância, na adolescência, na juventude, fazendo coisas, tendo atitudes para agradarmos os nossos pais, é porque estamos sob a dependência emocional. Estamos dependendo emocionalmente dos nossos pais. Porque nós não temos o amor incondicional, então a gente faz qualquer coisa para ter o amor deles. E é aí que nasce a dependência emocional. Percebem? Então, se a gente não cura tudo isso que eu coloquei aqui, vamos seguir para a vida adulta com esse sofrimento. E vamos repetir esse padrão nos nossos relacionamentos, em todos eles, no profissional, como eu coloquei, né? Com os amigos e com o parceiro ou a parceira amorosa, dependendo emocionalmente, fazendo tudo para agradar o parceiro ou a parceira para ter o amor deles. Isso é dependência emocional. E vamos lutar muito no trabalho, porque se eu não me matar de trabalhar, não tenho como sobreviver. Afinal, foi o que foi ensinado na infância. Percebem, ser de luz?
Então, como é que resolve tudo isso, Rose? Para não dizer que eu não tive infância, para eu me curar dessa dor, como é que eu resgato a minha criança interior? Já que os meus pais fizeram o que foi possível, eu sei disso, eu não tenho como voltar lá e fazer com que eles façam diferente. Não é minha função mudar meus pais. Precisamos, ser de luz, acolher a nossa criança interior. Precisamos nos autoconhecer. É o primeiro passo. Nós precisamos saber quem somos e para que estamos aqui. Eu entendi que eu sou um ser espiritual habitando um corpo físico. Isso tornou a minha vida muito mais leve. E eu entendi que eu estou aqui para me curar, para evoluir. Isso também tornou a minha vida mais leve. E eu aprendi que os meus pais fizeram por mim o que foi possível com a consciência que eles tinham e que eles foram a criança dos pais deles. E que os meus avós também foram as crianças dos pais deles. Eu aprendi sobre maldições familiares e eu decidi quebrar o elo da corrente. Eu decidi me curar. Porque eu descobri que me curando, a minha cura ressoa no meu sistema familiar. E eu descobri que não é minha função salvar meus pais. Que não é minha função salvar ninguém além de mim. Eu descobri que eu não tenho obrigação de acender a chama, a vela, o fogo divino dentro do coração de ninguém. Cada um é responsável por si. E eu descobri que a minha missão aqui, o meu propósito é me curar. Quando eu me curo, acendo a minha luz se torna luz para as outras pessoas, particularmente aqui para os membros do meu sistema familiar. Então eu deixo uma trilha de luz para quem quiser seguir, ok? E eu sigo avançando. Eu abri mão de tentar mudar qualquer membro do meu sistema familiar. Eu abri mão de tentar mudar qualquer pessoa com a qual eu conviva. Eu não preciso mais fazer isso. E aí, as coisas se tornaram mais leves. E por incrível que pareça, só vem falar comigo quem quer mudar, quem quer saber um pouco mais, quem quer saber como fazer. Mas porque eu passei a vibrar nesta energia. Entendem? Foi uma jornada, não tem uma chave mágica. Foram exercícios sistêmicos, foram várias meditações de encontro com a minha criança interior, salvando-a, acolhendo-a em todos os momentos de escuridão que ela viveu. E às vezes, quando eu sinto que tem alguma coisa me fazendo voltar para aqueles momentos, eu vou lá naquele exato momento e acolho a minha criança interior. Eu me aceito com toda a minha luz e sombra, porque todos nós somos luz e sombra. Eu parei de tentar excluir aquilo que eu achava que não era legal em mim. Ao contrário, mesmo aquilo que eu achava que não era legal, fez de mim quem eu sou hoje e me ajudou a sobreviver em muitos momentos da minha vida. Eu precisava daquele lado sombra para passar por aqueles momentos de escuridão, para sobreviver. E você? A diferença é: olha para o lado sombra. Olha para aquilo que você julgou não ser legal e diz: eu vejo você. Eu me perdoo, eu me aceito e eu me liberto. Eu me perdoo, eu me aceito, eu me liberto. E aí você vai transmutando das sombras para a luz. Mas é um processo ser de luz. Em essência, você é luz.
mas você nasceu em meio à escuridão. É um fato. Agora, não basta você entender tudo isso e continuar na posição de vítima. Você precisa evoluir. Você precisa se acolher e seguir adiante, entendendo que não é sua função salvar ninguém. É assim que você cura sua criança interior. Abra mão de tentar mudar quem quer que seja, em especial os seus pais, e siga para a sua própria vida. E se acolha em todos os momentos. O amor incondicional que você busca não está fora de você. Não está no parceiro amoroso, uma parceira, um amigo, uma amiga, no seu pai, na sua mãe, nos membros do seu sistema familiar. Não. O amor incondicional está dentro de você. Não está fora. Está dentro de você. A sua luz está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Qual que é o meu recado? Para de buscar fora o que está dentro de você. Mas para isso você precisa se conhecer, se autoconhecer. Cuidar da sua dieta mental. Cuidar do seu emocional, do seu espiritual, porque você é uma alma habitando um corpo físico. Se você não fizer esse trabalho por você, você vai seguir no sofrimento. E a sua vida não anda. Porque você fica tentando ser pai dos seus pais, mãe dos seus pais, e quando você faz isso, se emaranha às sombras deles. E aí a sua vida não avança. Ok? Esse é o meu compartilhar de hoje. Se ficou com dúvida, deixa comentário aqui embaixo que eu respondo. É um processo, gente. Não tem chave mágica. Tá bom? Muito obrigada por você que acompanha os meus vídeos, deixa comentário, por você que ficou aqui até o final desse vídeo. Significa que você é uma ovelha negra. Tá buscando quebrar esse elo da corrente para seguir seu próprio destino. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você consegue. Um beijo de luz. Que o Criador te conceda clareza. Bora acender essa chama que está aí dentro de você. Um beijo.